Na palavra que nós vamos meditar hoje, fala de uma mulher chamada Lídia. Preste atenção, uma delas chamava-se Lídia. Estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração. Lídia era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. A pergunta que fica é: o Senhor Deus, Ele pode abrir o nosso coração para a gente aceitar a sua palavra? E uma pergunta que a gente também pode se fazer: então por que tantas vezes eu rezei para... E uma pergunta que a gente também pode se fazer: então por que tantas vezes eu rezei para que determinada pessoa, Deus abrisse o coração dela, e esta pessoa, e até hoje Deus não abriu o seu coração? Então, pergunta: Deus, ele pode abrir o nosso coração? Deus abre o coração de quem eu peço? Vamos meditar sobre isso hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 11 a 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia. O que tem direitos de cidades da Macedônia. O que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Sermos salvos ou não, para então dizer que Deus é o responsável. Então tomemos cuidado. Deus abre o coração só de quem Ele quer e fecha o coração de quem Ele quer. Então, se uma pessoa se salva, é porque Deus quis. Se uma pessoa se perde, é porque Deus quis. Não. Se Ele disser, palavra do Senhor. Eu quero usar um texto de um autor chamado Amônio, que diz assim: Deus salva apenas aqueles a quem Ele quer salvar. Ele tem compaixão e abre somente os corações de quem Ele deseja. Como se tentasse atribuir a Deus a razão de sermos salvos ou não, para então dizer que Deus é o responsável. Não. Se Ele disser, vejam, olhe como Ele abriu o coração de Lídia, é preciso responder-lhe, examinai as Escrituras, pois quem não as examina não encontra o que necessita. Lídia adorava a Deus, mas não conhecia o caminho pelo qual precisava ser salva, o que Deus lhe revelou por meio do verdadeiro ensinamento. Por isso, o texto diz, o que Deus lhe revelou por meio do verdadeiro ensinamento. Por isso, o texto diz, ela era temente a Deus. Então é preciso ler a Bíblia corretamente. O texto diz que ela era temente a Deus. Então, antes de dizer que o Senhor abriu o seu coração, está escrito, Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. Então, prega isso.
Amônio está nos ensinando que a gente... Então prega isso. Amônio está nos ensinando que a gente tem que aprender a ler a Bíblia e não tirar conclusões precipitadas. Ah, Deus abriu o coração dela e não abre de outro, tá vendo? Não, calma. Antes o texto diz que ela acreditava em Deus, que ela escutava com atenção. Por isso o texto diz, ela era temente a Deus. Por outro lado, se Deus não abre o coração de alguém, ela era temente a Deus. Por outro lado, se Deus não abre o coração de alguém, se Deus não abre o coração de alguém, não abre porque essa pessoa é ímpia e recebe suas palavras em vão. O problema não está em Deus. Deus não pode invadir e violar a liberdade da pessoa. Pois ainda que alguém apresentasse a palavra de Deus por meio de provas claras, assim como os apóstolos o fizeram por sinais e maravilhas, enquanto essa pessoa, ainda desejando ser escrava de suas paixões e maldades, rejeita a palavra, ela é responsável por si mesma. De fato, Deus nunca auxilia alguém no mal. Olha que bonito. Deus nunca auxilia alguém no mal, mas por seu amor à bondade associa-se a quem aprova o que é nobre. Porém, quanto ao que é mal, ele permite que cada um ande em seus desejos. O que acontece é que Deus permite que cada um ande nos seus desejos. Cada qual pode viver como quiser. Então por que Deus abre o coração de uns e não abre o coração de outros? Não. É porque esse texto está querendo dizer, Lídia estava com o coração aberto. E por isso eu adentrei no seu coração. Quem tem o coração fechado, eu não posso abrir. Veja, é como se essa palavra dissesse assim, eu só posso abrir o coração que me permite. É o que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. É isto. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, Deus abre se você permite. Deus entra se você permite. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo. Escreve aqui nos comentários, eu abro o meu coração para ti, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.